E, cara, 95% de container locado. Isso é um número expressivo. Qual é a média normalmente da concorrência? Você tem uma ideia? Isso é um em número... termos de frota, não é divulgado. Em termos de frota locada? Não sei te dizer, cara. Porque, não cara, é um número divulgado. 95% faz com que você tenha uma gestão comercial e uma questão logística, cara, muito equilibradinha lá. Para você conseguir gerenciar esses 5% de giro. Como que é qual foi a estratégia? E aí já entrando numa parte até logística, que isso serve como insight para muitos mercados. Qual foi a estratégia de vocês para conseguir manter esse 95% alocado? Porque quando se fala 95%, não é 95% da tua frota num contrato a longo prazo. Sim. É um turnover gigante de entrada e saída, mas que você mantém uma média de 95%. Exato. Para isso funcionar. Mantendo essa média de 95, é uma logística cabulosa que vocês devem fazer lá. Como que é isso aí? Quase uma cozinha de restaurante. É, uma cozinha de restaurante. Como que é isso, pessoal, cara? Lá brigando pelo mesmo container, enfim. Isso. Cara, primeiro ponto, assim, são 6 meses o tempo médio de contrato que a gente tem hoje, né, das locações. Então, obviamente, eu tenho contratos que são muito longos, 5 ou 6 anos de utilização. Caramba! Quando a gente vai pro lado de indústrias, porque acaba, de fato, incorporando esse container, essa estrutura dentro dessas indústrias e não faz muito sentido para eles investirem, de fato, em montar áreas e comprar esses espaços. Então, eles locam durante a necessidade e a hora que acabar a necessidade, eles... Entra no custo fixo dele. Entra no custo fixo, exatamente. Agora, a grande maioria não, ele é pelo tempo de obra. Então, se você vai fazer, por exemplo, um empreendimento, um prédio, então... Nos primeiros momentos, esse canteiro ele é essencial para a obra desenvolver. Então, precisa de um refeitório, você vai precisar do vestiário, você vai precisar de um almoxarifado para controle de material, você vai precisar dos containers para depósito daqueles itens que são da curva ABC. Então, você vai fazer uma gestão muito mais próxima ali com os containers disso, né? E mais segura e um controle muito melhor. Depois que o cara subiu, por exemplo, o primeiro pavimento, o segundo pavimento, toda essa estrutura acaba sendo internalizada para dentro do próprio prédio. É isso. E aí ele já não tem mais essa necessidade do container. Então... ele acaba dentro de um curto período, ele consegue ter um baixo valor investido nisso e um resultado interessante, e depois disso ele já passa para dentro da própria obra e ele não precisa mais desse custo, ele me devolve os containers, a gente vai fazer uma checagem, né, uma manutenção no que for necessário, eventualmente pintá-los e checar a elétrica, hidráulica de todos e vamos colocar eles de novo na rua, né? Boa. Mas acho que a grande chave aí, Felipe, da tua pergunta é a gente hoje tem um estoque compartilhado. Então, assim, é como eu vejo, se fosse fazer um paralelo, uma loja de uma franquia dentro de um shopping que, na verdade, ela pode utilizar todas as lojas, o estoque de todas as lojas para atender uma venda que ela tem, ainda mais se for uma venda online, aí ela pode mesmo. Então, eu não tenho necessidade de ter em cada base 200 containers. Então, não tem essa obrigatoriedade. E aí, eventualmente, qual que é o nosso gasto? Muitas vezes é da primeira perna para eu reposicionar esse container. Então, entrando na questão da logística, como você comentou. Então, hoje a nossa central de reparos e a central de produção é Sorocaba. Então, muitas das vezes... acaba ficando no meio do caminho. Que tá... logisticamente bem... E aí foi um dos motivos da gente ter transferido de Santos, porque sempre foi em Santos, nessa parte operacional. Então, Sorocaba hoje está melhor posicionada quando a gente olha do ponto de vista de malha rodoviária e de ligação entre as nossas filiais, que aí acho que é o ponto-chave. Então, ela é uma cidade que está muito próxima de São Paulo, mas também está próxima da rodovia Washington Luiz, Bandeirantes, Anhanguera, enfim. Mas com tá o Rodoanel hoje em dia fica muito fácil. Rodoanel, exato. Então, essa estratégia de estar muito bem ali localizado fez também com que a gente evitasse custos logísticos extremos. Então, hoje, a gente faz esse reposicionamento de frota mediante aos pedidos. Então, se o cara lá da minha filial de Presidente Prudente, ele tem um pedido de uma usina, de uma indústria, um pedido interessante... A depender do volume do contrato, do tamanho do contrato. Ele não vai deixar de atender porque ele não tem esse container lá no estoque dele. A gente vai fazer colocar esse dinheiro na frente do contrato, então dá um jeito de levar para ele atendendo o cliente dele com frete local e muitas vezes depois que esse contrato terminar, ele vai voltar para o estoque dessa cidade de Presidente Prudente e ele vai depois alugar por lá. Eventualmente, se ele não alugar por lá, a gente consegue de novo reposicionar isso e atender as outras regiões. E é um desafio, cara, grande, hein? Porque, cara, é uma logística maluca. A base de vocês dessa logística de toda a distribuição é em Santos? Não.
A gente tem a base hoje em Sorocaba mesmo, então eles suportam, né? Os caminhões suportam tanto a operação desse reposicionamento, os fretes e também a operação de entrega dos contêineres de projeto. Então hoje a gente tem 2 carretas que estão lá alocadas em Sorocaba, disponíveis para isso. Boa. E aí a gente tem em São Bernardo, que é a filial mais próxima da Baixada, para atender Grande São Paulo e Baixada, e a gente tem um outro caminhão toco em Campinas, que atende também ali a cidade de Campinas, atende um pouco Sorocaba, consegue atender São Paulo também. Quantas filiais vocês têm hoje? São 8. 8 filiais. Cara, baita estrutura, hein, cara? Parabéns. É um baita de um mercado.